Olá, amigos. Então, hoje a gente vai abordar as buscas ao Reference Works considerando as separações entre as palavras. Quando nós formos buscar mais de uma palavra, duas, três, quatro, ou criação de rubricas inteiras dentro do Reference Works, essa é justamente a parte mais artística do uso do programa, ok? Porque a maneira com que a gente faz a busca das palavras nos livros, nas obras de referência, é, na verdade, uma criação de rubrica, conforme eu vou mostrar aqui para frente, ok? Então, a maneira com que cada pessoa vai fazer essa busca é que faz toda a diferença daquilo que ela vai obter. Então, vamos explicar melhor, certo? A gente vai abrir aqui o Reference Works e nesta janela, na janela de busca, quando a gente escrever uma palavra, então a gente colocou lá a palavra delusion. Aqui, por exemplo, eu vou até ampliar um pouco essa palavra, aí eu já mostro como fazer a ampliação das palavras. Então aqui eu marco, eu vou em File e o Edit Size e coloco 36 aqui, ó, eu aumento o tamanho da palavra, tá? Então se eu coloco aqui delusion, ou acho que é até mais fácil colocar dream com um espaçamento de animals, ok? Então sonho com animal. Eu vou dar enter aqui. Então se eu coloquei aqui, ó, dream e animal só com um espaçamento, eu tenho 437 remédios que tem sonho com animal grudado, sonho animal. Mas se eu fizer essa mesma busca com esparçamento, eu já vou ensinar o que é esse esparçamento, de 5 palavras, por exemplo, eu tenho 473 remédios, ou seja, dá 40 remédios a mais, tá? Olha como que funciona se a gente fizer aqui fear dog, por exemplo. Então eu vou ter 63 remédios que tem fear ligado a dog, certo? Se eu colocar um espaçamento de 5 palavras aqui, eu vou ter 114, mais que o dobro, ou quase o dobro de medicamentos. Por quê? Porque eu estou aumentando o espaçamento entre a palavra fear e a palavra dog. Então é isso que a gente vai mostrar, como fazer a busca desses espaçamentos, ok? Então eu vou apagar isso daqui. E eu vou tirar aqui as buscas que eu fiz, ok? Para a gente poder começar do zero essa explicação. Muito bem. Como entender essa questão de espaçamento? Como foi dito anteriormente, o Reference Works ele faz a busca de palavras nas obras de referência. Eu sempre vou lembrar isso. Então a gente tem lá a palavra fear e a palavra dog, medo, cachorro. Se eu der Enter na janelinha, eu só vou procurar, o programa só vai procurar onde medo e a palavra fear e a palavra dog estiverem ligadas uma à outra. Então, se por exemplo tiver aqui fear of animals, vírgula, cats and dogs, por exemplo, no livro de referência, na experimentação, coisa assim. Então eu tenho lá uma citação de um determinado autor dizendo um dos sintomas é fear of animals, cats and dogs. Então, se eu fizer a busca aqui na janelinha de fear, um espaço, dogs, ele não vai encontrar essa citação aqui. Por quê? Porque ele só vai encontrar onde fear and dogs estiverem ligados um ao outro. Então eu preciso designar ou definir para o programa até quantas palavras entre fear e dog ele vai procurar para mim. Então se eu colocar, por exemplo, o número 2, eu estou dizendo, ou se eu colocar o número 2 aqui, eu estou dizendo no programa, encontre a palavra, as citações onde fear em dogs tiverem no máximo 2 palavras entre elas. Então aqui
Essas duas palavras, animal, cats, estão entre fear e dog. O and não conta, porque uma preposição, não, enfim, me fugiu agora. É uma conjunção. Então, essas conjunções, preposições, elas não contam como palavra. Tá? Tem que ser substantivo, adjetivo, verbo para poder contar como palavra. Tá? Então aqui ele encontraria. Se eu colocar fear com duas palavras de dog, essa aqui ele encontraria. Mas aqui se tivesse fear animals, cats, snakes and dogs, aqui ele já não encontraria mais, porque existe uma, duas, três palavras entre fear e dogs. Compreendeu? Então, isso que é o mais importante. Então, se eu colocar fear com nenhuma palavra para dog, ele vai encontrar 63 remédios. Se eu colocar 2 aqui, 2 é só digitar o número no teu teclado. É só colocar clicar no númerozinho do teu teclado. Tá? Se eu não quiser 2, eu posso colocar 3, eu apago com delete e eu escrevo com o número que tem no meu teclado. Então, se eu colocar fear, duas palavras de dogs, com até duas palavras de dogs, ele encontra 102 remédios. Se eu colocar com três palavras, entre fear e dogs, ele vai encontrar 108 remédios. Se eu colocar quatro palavras, ele vai encontrar 112 remédios. Como eu expliquei no outro vídeo, o número de remédios que ele vai encontrar em cada busca depende da quantidade de livros que você tiver na tua biblioteca. Isso já foi explicado. Ok? Então, é por isso que a gente coloca esse númerozinho. E, na verdade, não existe uma regra de qual número que a gente vai usar. Isso depende da busca, depende também da experiência do homeopata. Ele sabe, então, por exemplo, que ele quer procurar duas palavras com até uma distância grande, ele coloca um número maior. Tá? Aqui eu colocaria com até três palavras, se fosse essa busca aqui, eu estivesse buscando medo de cachorro, eu colocaria fear com até três palavras de dog. Por quê? Porque é a experiência. Duas também daria algum resultado. Mas se você colocar um distanciamento muito grande, corre o risco, se você colocar um espaçamento 9, corre o risco de na citação, está escrito assim, e o experimentador demonstrou um medo de fantasmas, então fear of ghosts, e ele também apresentava um amor por animais, como gatos e cachorros. Então, aqui a gente estaria entre fear dogs, tem uma, duas, três, quatro palavras. Então a gente corre o risco de estar encontrando coisas completamente diferentes daquilo que a gente está buscando. Porque o computador, ele não vai procurar aquilo que você quer que ele procure, ele vai procurar aquilo que você mandou ele procurar. Então você está procurando medo de cachorro, mas você está dizendo para ele que aceita até 5 palavras entre medo e cachorro, ele vai encontrar coisas coisas até diferentes daquilo que você queria que ele procurasse, ok? Então é assim que funciona esse espaçamento. A regra básica para essa busca, esse tipo de espaçamento é a seguinte: quanto mais palavras você colocar, maior tem que ser o espaçamento entre elas. Então, por exemplo, eu vou colocar duas palavras aqui. Então o paciente, por exemplo, ele tem, eu vou pagar o que eu estou fazendo aqui, tá? Para pagar é sempre isso. Você clica em cima, dá delete, clica em cima, dá delete, clica em cima, dá delete, clica em cima, dá delete. Pronto. Então, apagando o que está feito aqui, vamos pensar que o paciente tivesse a ilusão de fantasmas
escuros, por exemplo. Não sei se isso existe, tá? Mas eu colocaria delusion, com 3 palavras de ghosts, com 3 palavras de dark, ou no escuro, ok? Ilusões e fantasmas no escuro. Então eu estou colocando as 3 palavras aqui com esse espaçamento de 3 palavras com espaçamento de até 3 palavras entre elas. Aqui eu não achei nada, tá? Não há, não foi encontrado nada disso daqui que eu estava procurando. Mas se eu ampliar para na mesma frase, dando 2 cliques na barra de espaço, eu estou colocando na mesma frase, ilusão de fantasmas no escuro, tudo isso numa mesma frase, sentence. Como é que eu coloquei o sentence? Vou dar o delete. Na barra de espaço dou um clique, 2 cliques na barra de espaço e eu vou para a mesma frase. Agora eu dou enter e eu acho 10 remédios que tem fear, ghosts, com ansiedade e com ilusão. Tudo na mesma frase. Veja que é uma frase longa. Então, só que aqui existe ilusão que as partes estão engrandadas. Então seria mais fácil, pelo que eu estou vendo aqui, não procurar como delusion. Procurar aqui como fear mesmo. Medo de fantasmas no escuro. Aqui eu vou encontrar 57 remédios. Então, a gente pode notar que as buscas, elas são intuitivas. A gente não sabe como que isso está escrito nos livros. A gente tem uma ideia, então a gente vai usando sinônimos. Então aí, na hora de usar sinônimos, existe uma outra opção. Eu vou apagar essa busca e eu coloco, por exemplo, e aí o Sankara sempre fala que algumas coisas na matéria médica, elas podem ser entendidas de formas diferentes ou como se fosse uma forma só. Por exemplo, um paciente que tem ilusão de fantasma também pode ter sonho com fantasma ou medo de fantasma. Então, fear, delusion and dream podem ter o mesmo sentido. Então, você precisa colocar um sinônimo. Como que coloca sinônimo aqui? Então, se eu quero, por exemplo, a pessoa tem, eu quero encontrar a ilusão de facas. Eu coloco delusion, o paciente tem ilusão que existem facas, por exemplo. Delusion com 3 palavras de knife. Eu encontrei 8 remédios. Mas se eu colocar ilusão ou, como é que é ou? Ou é a barra lateral, essa barrinha aqui. Isso é ou, certo? Ou sonho de faca, porque o sonho também é uma ilusão, certo? Então aqui eu vou ter 73 remédios. Então, o que o Sankara diz para nós é que um paciente que tem ilusão, se existe ilusão de algo, você também pode tomar como sonho com algo, porque o sonho é uma ilusão. Então aí vai me facilitar bastante, porque aí eu vou para 73 remédios que tem ilusão ou sonho com até 3 palavras de facas. Tá? Então a gente tem várias possibilidades de dar o espaçamento. Eu vou mostrar essas possibilidades agora. Então eu tenho lá, vamos voltar de volta para fear, dog. Vou apagar aqui. Sempre para apagar é no xizinho aqui, né? Eu posso colocar fear com até grudado em dog, com até 2 palavras de dog, com até 3 palavras, com até 4 palavras, até 5, até 9, por exemplo, de espaçamento entre fear e dog, ou eu posso colocar fear na mesma frase, sentence, de dog. Como que eu fiz isso? Dando 2 cliques no teclado, na barra de espaço do teclado. Ok? Então, se eu der, eu vou deletar aqui, 1 clique na barra de espaço do teclado, 2 cliques, eu tenho fear na mesma frase de dogs. Então, isso aqui é perigoso para 2 palavras.
Porque se você der Enter aqui, você vai ver que vai ter lá. Aqui, por exemplo, olha, Fear of Dogs, beleza, saiu Fear of Dogs. Mas aqui eu tenho Stramonian personality may have many pet dogs, where Stramonian is normally known to have fear of dogs. Tá. Então aqui tem fear of dogs. Mas aqui eu poderia ter a palavra fear muito longe da palavra dogs e está na mesma frase. Como, por exemplo, aqui nessa frase. Which is strange, because most fearful people feel better at home. E aí vai and say I feel whenever a dog's holding someone's going to. Então, fearful está muito longe de dogs. Por que ele me mostrou essa citação aqui? Porque eu coloquei que eu aceitava a palavra fear numa mesma frase da palavra dog. Mas às vezes essas frases na matéria médica elas são muito longas. Então aqui não seria uma boa busca para duas palavras. Quando é que a gente usa esse recurso na mesma frase? Quando eu vou procurar rubricas mais complexas. Eu vou colocar várias palavras procurando uma rubrica complexa. Me dá um exemplo disso, Carlos. Tranquilo. Então, eu vou abrir um outro clipboard e vou colocar aqui uma busca mais complexa como aqui uma busca de físico, certo? Então eu tenho pain na mesma frase de aqui, por exemplo, eu posso usar leg, perna, na mesma frase de left, na mesma frase de shoulder. Não, shoulder não seria uma boa. Na mesma frase de knee. Então eu quero uma dor na perna esquerda que vai para o joelho, por exemplo. Então as palavras dor, perna, esquerda e joelho precisam estar juntas numa mesma frase. Eu dou Enter, eu obtenho que 314 remédios têm essa possibilidade. Então, encontrei muita coisa. Eu posso fechar um pouquinho mais essa busca, colocando mais concomitantes nessa mesma busca. Então eu tenho que é uma dor na perna esquerda indo para o joelho esquerdo, por exemplo. Eu não preciso nem botar irradiado para, não preciso. Então agora eu posso colocar também que essa dor é do tipo é uma dor é uma dor como se fosse uma pontada, stabbing. Stabbing ou então aqui eu vou colocar a barrazinha, que é tipo facada ou tipo. Aqui eu posso usar para usar sinônimo, eu também posso colocar com o botão da direita em stabbing, ele vai me dar sinônimo, ok? Então como é que eu fiz isso? Foi com o botão da direita em stabbing e vou procurar sinônimos no inglês para stabbing. Então aqui eu vou colocar, aqui eu vou ter, por exemplo, pierce, eu vou ter sharp, aqui como um bom sinônimo para isso, tá? Então eu marco sharp, ele vai me dar o sinônimo stabbing ou sharp. Então aqui eu dou Enter. Agora eu tenho 80 remédios que têm esta possibilidade de dor. Onde todas essas palavras aparecem. Posso checar uma por uma. Mas então eu tenho esses remédios aqui, ó. Pain, same sentence. Dor na mesma frase de leg, na mesma frase de esquerda, na mesma frase de joelho, na mesma frase de tipo facada ou exato, sharp, pontual, como se fosse uma facada, é um sinônimo, né? E aqui eu tenho esses 80 possibilidades, ok? Se eu colocasse numérico, em vez de sentence aqui, se eu colocasse números, daria o mesmo resultado? Claro que não.
Por quê? Porque podem estar em qualquer ordem essas palavras. Então, se eu colocar aqui, mesmo que seja um número grande, 9, por exemplo, pen com 9 palavras, de leg com 9 palavras, de left com 9 palavras, de knee com 9 palavras, stabbing ou sharp, eu vou encontrar só 13 remédios. Tá? Encontro bem menos remédios. Então é para isso que serve esse recurso na mesma frase. Ok? Então eu vou voltar para a busca que eu tinha feito antes. Como que eu posso voltar? Eu vou apagar essa daqui. E eu quero voltar para esta aqui, ó, tudo na mesma frase, em vez de com 9 palavras. Eu só puxo isso tudo para esta janela. E eu tenho aquela mesma busca que eu fiz sem precisar escrever tudo de novo. Certo? Então, muito bem, eu fiz uma busca aqui. Vou apagar essa aqui agora, que eu não quero. Eu fiz esta busca aqui. É uma dor na perna esquerda, irradiada para o joelho, do tipo pontada ou facada. Ótimo. Isso é uma rubrica, certo? Eu posso agora, se eu quiser, apagar essa rubrica e procurar uma outra coisa. Então agora eu tenho um outro tipo de dor. Ou um outro tipo de sintoma. Eu tenho convulsões com o olho voltado para cima. Então eu vou lá ter convulsion. Na mesma frase de I, na mesma frase, ou aqui eu posso colocar com até 3 palavras de upward. Certo? No Enter. Eu vou ter 18 remédios que tem essa, ó, convulsion, epileptic, com olhos voltados para cima. Então, aqui eu tenho uma busca dessa dor na perna, outra busca dessa convulsão. Vamos supor que fosse no mesmo paciente. O mesmo paciente tivesse essa dor na perna e também tivesse esse tipo de convulsão. Eu posso cruzar esses dois sintomas aqui? Posso. Como é que eu faço? Eu só vou aqui, ó, na paleta, no gráfico, clico no gráfico e o que ele vai me dar? Ele vai me dar esta busca e o cruzamento delas. Então eu vou ter aqui estricnino, glonoíno e laqueses. Bacana, né? Ou seja, eu não precisei levar isso para o repertório. Eu criei duas rubricas, só que eu não criei do nada. Eu criei através de uma busca sólida, né? Feita no ReferenceWorks. Né? E eu obtive esses 3 remédios aqui. Tá? Eu poderia fazer mais uma busca ainda. Eu quero que além de todas essas coisas, então eu vou apagar isso aqui. Eu dou delete nessa busca, lembrando que sempre, mesmo que eu deletar, as buscas ficam gravadas para mim no meu clipboard. E aqui eu faço mais uma mental lá. Eu tenho lá no mental, eu posso ter a ideia de clairvoyant, clarividência. Não, acho que é aqui. Clairvoyance, clarividência. Eu dou Enter, tem 292 remédios, então agora eu tenho 3 buscas, e eu dou aqui, eu vou dar o Enter, e eu vou ver que ainda assim Strychnine também, além de laqueses, também apresenta clarividência. Eu quero ver como é a descrição da clarividência de Strychnine. Eu vou chegar aqui a Douglas. Então eu nem preciso ir lá, eu só ir aqui, ó, clairvoyance, e aí eu vou ST e eu chego em STY. Então eu tenho que no Vermeulen está descrito que eles não são clarividentes nem clareaudienses. Mas aqui eu tenho sonhos clarividentes. Tá? Eu tenho sonhos clarividentes. Então eu posso dizer que sim, strychnine, muito embora aqui esteja em strychnus, que é mais ou menos a mesma família, né? Porque se não aparecessem strychnus, eu não poderia dizer que strychnine não é clarividente. Porque aqui está dizendo que eles não são.
tá? Então, eu poderia, se eu quiser, vamos supor que eu fale, não, isso aqui não se aplica, não está valendo, porque aqui está dizendo que eles não são, eu posso falar isso. Então, eu vou lá e retiro o strychnine daqui da lista, eu marco o strychnine e dou delete. Pronto, ele deletou o strychnine agora, só dessa lista. É lógico que ele não deletou do livro aquela referência, ele só deletou da minha busca. E aí, quando eu for fazer o cruzamento de rubricas, agora strychnine não está cobrindo clarividência. Então, só tem o Lachesis aqui nessa busca. Tá? E aí a gente tem uma busca aonde saiu o remédio Lachesis. Ou, se eu tivesse mantido lá, sairia Lachesis e strychnine. Também seria um remédio interessante para essa busca. Ok? Isso é uma maneira de se fazer cruzamento. Eu vou deletar tudo isso e eu vou abrir uma outra janela de referência, certo? Então eu vou fechar aqui, eu vou fechar essa daqui e vou ver o que eu agora uma outra busca que eu posso fazer. Eu posso fazer buscas onde os cruzamentos aconteçam todas na mesma janela de frases. Como que eu posso fazer isso? Então eu coloco lá. O paciente ele tem fear com até 2 palavras de insetos, por exemplo. Ótimo. Daí eu vou ter aqui, então, medo de inseto, vou abrir aqui para vocês entenderem. Então eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui para mostrar o que acontece. Esse paciente ele vai ter 3 sintomas, por exemplo. O sintoma 1 é medo de insetos. O sintoma 2 do paciente é ele tem uma dor na cabeça que é temporal, temple, e que é só do lado direito, por exemplo, right. Opa, right. Tá? E esse paciente, ele tem, e é só de manhã, morning, ótimo. E ele tem um terceiro sintoma, que o terceiro sintoma seria o sintoma geral, por exemplo. Eu tenho desejo, crave, eu tenho desejo de leite, milk. Então vamos supor que seja esse o caso, ok? Exatamente esse o caso. O paciente tem medo de inseto, tem uma dor temporal na cabeça do lado direito de manhã e deseja leite. Eu fiz essa busca lá, por exemplo, no meu repertório, e eu não cheguei a nenhum remédio que tivesse esses 3 sintomas. Que conseguisse cobrir esses 3 sintomas, por exemplo. Então eu fiz lá, eu escrevi fear com 2 palavras de inseto. Daí eu vou pegar a próxima e eu vou cruzar essas buscas. Então eu posso colocar uma, ok, tem 46 remédios. Depois pegar a outra busca. Então apagar essa daqui. E colocar essa busca aqui na mesma frase. Tudo na mesma frase. Dou Enter. Ok, chegou a 131. Apago. E coloco essa outra aqui. Copio. Colo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Na mesma frase, 2 cliques no teclado. Dou Enter. Então eu tenho 3 buscas. O medo de inseto, o medo com até 2 palavras de inseto, a dor de cabeça temporal, direita de manhã, e o desejo de leite. E aí eu dou Enter aqui e aí eu chego nesses remédios aqui. Ok, esse é um jeito. Mas eu não gosto desse jeito. E não é assim que geralmente a gente faz. Como é que a gente faz? A gente faz desse jeito aqui. Olha que legal que é. Eu vou apagar isso daqui. Vou abrir outro clipboard. Apago. Para facilitar, para não precisar escrever tudo, eu vou pegar o que está escrito aqui no meu Word. Aqui. Então eu pego Ctrl C, Ctrl V.
Coloco aqui a primeira busca. Fear, com até 2 palavras de insects. Daí aqui eu vou colocar no mesmo remédio. 1, 2, 3, 4, 5 vezes eu pressiono a barra de espaço do meu teclado. 5 vezes. Ok? Aí eu coloco a segunda. Então, quando eu pressiono 5 vezes a barra de espaço, aparece aqui, ó. Eu quero esta rubrica, medo do inseto, medo contra 2 palavras de inseto, no mesmo remédio da próxima busca que eu vou fazer. Da dor de cabeça. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui tem que ser no mesmo remédio, certo? De dor na cabeça temporal direita de manhã. Só que eu não posso deixar isso aqui escrito dessa maneira. Porque se lá tiver escrito dor na têmpora direita de manhã na cabeça, ele não vai encontrar. Porque daí o jeito que eu estou colocando aqui tem que ser assim. Todas essas palavras precisam estar exatamente nessa sequência. Então eu tenho que colocar aqui no mesmo, na mesma frase. Na mesma frase. Na mesma frase, barra de espaço. Na mesma frase, barra de espaço. Ok? Então aqui está a rubrica 1. Aqui está a rubrica 2. Na mesmo remédio, depois da rubrica 2, 1, 2, 3, 4, 5, do desejo de leite. Então eu copio, Ctrl C, digito aqui no mesmo remédio, Ctrl V, crave milk. Mas aqui com até 2 palavras de milk. Ok? Com até 2 palavras de milk. Então agora agora eu estou fazendo uma busca bem mais complexa. Uma busca onde eu tenho medo de inseto, um grupo de palavras que formam uma rubrica, separado, ou seja, no mesmo remédio, de um outro grupo de palavras numa mesma frase, no mesmo remédio de um outro grupo de palavras que acabam definindo uma outra rubrica. Agora, se eu der Enter, ele vai mostrar que são 3 remédios que tem tudo isso. Rustox, arsênico e calcária carbônica. Não é bonito isso? Então, eu fiz uma busca bastante complexa de um caso inteirinho, que seria o mais importante, o mais peculiar, o mais intenso, de um caso inteiro, colocando as palavras numa sequência correta. Agora, esta sequência ela não foi colocada aqui de uma forma aleatória. A gente tem que entender o que cada uma dessas coisas faz. Por que eu coloquei 2 palavras? Se eu tivesse colocado aqui 4, talvez mudasse a busca. Não, daria. Acrescentaria na cardium aqui. Uma simples mudança de fear com 2 palavras de inseto para fear com 4 palavras de inseto já vai me adicionar um remédio aqui que é a anacardium. Para ter uma ideia o quanto é artística essa busca do Reference Works, tá? Então, o mais importante é a gente entender que este espaçamento entre cada palavra tem um significado. Espaçamento de 4 palavras entre medo e inseto, no mesmo remédio, ou seja, isso aqui precisa estar no mesmo remédio da dor na cabeça, na têmpora direita de manhã. Se eu tirar uma palavra daqui já muda tudo. Se eu tirar morning, por exemplo, se eu tirar morning de manhã, eu estou tirando todo um conjunto, estou ampliando a minha busca, vai dar mais remédios. Por quê? Porque é no mesmo remédio de dor de cabeça na têmpora direita e não tem de manhã. Vai ter bem mais remédios nessa busca. Se eu der Enter aqui, eu vou chegar a 10 remédios. Porque no caso, cada palavra que eu colocar aqui vai reduzir a minha busca, vai diminuir o número de remédios. Portanto, se eu colocar, por exemplo, aqui, leite gelado aqui, por exemplo, com até 3 palavras de cold, crave milk cold e der Enter, ele vai reduzir de volta a 4 remédios. Cada palavra que eu coloco aqui reduz
a quantidade de remédios que eu tenho. Se eu colocar ice aqui em vez de cold, que é menor ainda, talvez ele não ache nenhum. Olha, tá aí. Ele não achou nenhum remédio que tenha tudo isso daqui. Mas se eu tirar o ice e colocar ice ou cold, ou ice ou cold, que é a mesma coisa praticamente, daí ele acha 4 remédios. Ok? Eu sei que não é simples. Eu vou mostrar isso tudo de volta numa novo vídeo, certo? Onde eu vou mostrar casos reais. Mas é importante, se for o caso, veja de novo, vai fazendo junto, à medida que eu for mostrando, vai parando o vídeo, né? Reveja esse vídeo, vai parando ele, vai fazendo no seu próprio programa, vai fazendo junto comigo, ok? Para que você possa entender como funciona o programa. Vai mudando, acrescente uma palavra, modifique um espaçamento, tá? E se mesmo assim não ficar claro, eu fortemente sugiro que vá no manual. Cada um tem o seu manual. Eu mando junto com o programa, sempre mando o manual. Mas se a pessoa não achar o manual junto com os seus programas, vai em Windows, perdão, Help, Program Manual. Que daí quando clicar aqui, eu não estou conectado à internet agora, mas se colocar aqui, ele vai levar até uma página para que você baixe o manual do ReferenceWorks. Porque este espaçamento de palavras é o que dá ao programa a mais ampla capacidade de fazer as buscas que você precisa para achar remédios lindos que você jamais acharia de outra maneira se não fosse pelo ReferenceWorks. Então, reveja esse vídeo, fazendo junto comigo cada uma dessas buscas, certo? Parando o vídeo ponto a ponto, se for necessário. E se mesmo assim não entender, vai no manual. O manual ele é bem explicativo, ele vai mostrar ponto por ponto. No próximo vídeo eu vou mostrar algumas outras coisas que o programa faz, algumas outras maneiras de se fazer buscas, e também eu vou mostrar no próximo vídeo como funciona essa ferramenta aqui, que é muito interessante para o ReferenceWorks, né? Que também é a maneira de você selecionar famílias dentro da tua busca, ok? São coisas um pouquinho mais avançadas ainda. É um programa extremamente rico, é um lindo programa para se encontrar coisas que a gente jamais encontraria de outra maneira que não através dele, mas que tem as suas complexidades. Portanto, olhar bem os vídeos, fazer junto comigo, rever manual, vai ajudá-lo bastante nesse percurso pelo ReferenceWorks. É isso por hoje, um forte abraço e até a próxima.